Muito bem, dessa vez eu vou trazer para vocês um tema que eu apresentei num congresso, que é o triângulo amoroso entre cabelo, intestino e hormônios. E esse tema me veio pelas minhas especialidades, né? Eu sou nutrólogo, sou ginecologista e faço medicina integrativa. Aqui é um pequeno currículo, né, que eu trouxe para vocês. E como nutrólogo e ginecologista, eu vejo o tempo todo os pacientes chegarem no meu consultório apresentando tratamentos para queda de cabelo. Então, o paciente chega e me apresenta lá, doutor, estou tomando aqui essa medicação para queda de cabelo. Eu estou tomando essa outra medicação para queda de cabelo. Mas o que falta? A integração entre esses tratamentos. O cabelo é uma unidade complexa. Então ele tem uma musculatura, ele tem uma glândula sebácea, ele tem uma vascularização própria. Para que esse fio, para que essa estrutura se desenvolva, é necessário ali estímulos em receptores, é necessário nutrientes que têm que chegar nesse bulbo capilar e é uma unidade capilar, não é simplesmente um cabelo plantado, né? Então, para que ocorra as fases do cabelo, para que esse haste capilar cresça de maneira profícua e de maneira íntegra, para que esse cabelo tenha uma saúde capilar, aquele brilho, aquela textura e o crescimento adequado, a gente precisa de ter nutriente aqui no bulbo capilar. A grande questão é que esse nutriente tem que chegar nesse bulbo capilar. Essa aqui é a representação da fase anágena do cabelo, que é a fase que o cabelo está crescendo. Então o cabelo ele tem basicamente 3 fases. Já existem classificações mais modernas que trazem outras fases, mas nada mais do que a reclassificação ou a divisão de uma fase. Então ele tem a fase catágena, a fase telógena e a fase anágena. A fase anágena é que o cabelo está crescendo, a fase catágena é que o cabelo está em repouso e a fase telógena é que o cabelo se desprende, né? Então, esses conceitos, né, da terapia, do bulbo capilar, da nutrição do cabelo e das fases do cabelo são importantes para que a gente entre nesse mundo da terapia capilar. Queda de cabelo é uma das queixas mais prevalentes no consultório nosso hoje. Então, queda de cabelo, ela se dá por uma série de motivos, né? Então, nós temos hoje uma prevalência aí de mulheres com queda de cabelo, 12% vão ter queda de cabelo, desenvolve uma alopécia aos 29 anos de idade, 25% aos 49 anos, 41% aos 69 anos e mais de 50% aos 79 anos. Então, como é prevalente essa queda capilar, né, em mulheres, assim como também em homens. Em homens o quadro ainda é mais sinistro. 50% vão ter queda de cabelo com 50 anos e 70% de todos os homens vão ter queda de cabelo em alguma fase da vida. Quanto mais precoce essa queda acontecer, mais importante ela vai ser, né? Mais esse indivíduo tem uma propensão de se tornar aí careca, né? Vamos dizer assim. A alopécia androgenética é a causa mais prevalente de queda de cabelo. E é essa que é temida por todos, né? É a forma mais comum de calvície em homens e mulheres, tem fatores hormonais e genéticos envolvidos, é caracterizada por uma perda progressiva do diâmetro, comprimento e pigmento do fio. Então há o que a gente chama de miniaturização do pelo. O pelo vai ficando miniatura, ele vai diminuindo a sua espessura, é o primeiro sinal que ele está recebendo pouco nutriente, né? E depois esse pelo vai se tornando cada vez mais fraco, até que ele perde a capacidade de emergir e acontece então a morte do folículo piloso. Aqui eu trouxe um resumo das principais tratamentos para a alopécia androgenética. Então, nós temos os tratamentos cirúrgicos,
os tratamentos não cirúrgicos, então nós vamos falar um pouco de finasterida, vamos falar um pouco do minoxidil, a dudasterida, que é parente da finasterida, né? Vamos falar essa fotobioestimulação, né, que tem os bonezinhos que as pessoas colocam com LED, que tem a sua validade, o microagulhamento, né? Então, todos esses tratamentos podem ser aplicados, né? O que mais comum da gente ver é o tratamento natural, onde as pessoas usam vitaminas, minerais, aminoácidos para melhorar essa nutrição do cabelo, tá? Várias são as causas, eu trouxe alguns exemplos aqui, não é o intuito dessa apresentação a gente trazer todas as causas. O intuito da apresentação é falar sobre o triângulo amoroso entre intestino, hormônios e cabelo. O que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo? Que o tratamento de alopécia, ele é multifatorial. Não há uma possibilidade de você, não tem um remédio para tratar a queda de cabelo. É sempre multifatorial. Você tem que olhar de maneira integral para esse cabelo para tratar. A alopécia é um problema complexo e não há solução simples para problemas complexos. Então não tente simplificar, simplesmente vou comprar ali um remédio na internet e vai parar minha queda de cabelo, né? Cuidado com o que a gente chama de ouro de tolo, né? Que é muito comum, né? As pessoas entrarem nessa pegadinha do ouro de tolo, uma apresentação de uma solução ali mágica para um problema muito complexo. Então, o cabelo, há necessidade de uma avaliação integral da saúde da pessoa. Lembre-se que ele está plantado num terreno. Se você quer tratar uma planta, você tem que tratar o terreno onde essa planta está plantada, né, para que ela cresça com vitalidade. Então, a alopécia areata é uma das causas comuns também, é muito prevalente, né? Tem a origem genética, imunológica, uma série de evidências apoiam a alopécia areata como uma doença de participação imunológica, e aí vem nosso tema principal. 70% do nosso sistema imunológico está no intestino. Então, é tratando o intestino que a gente consegue controlar a alopécia areata. O pico de incidência é de 20 a 50 anos, sendo que 60% dos casos apresentam o primeiro episódio antes dos 20 anos de idade, tá? A alopécia por tração acontece muito aí nos gabinetes de terapia capilar, nos salões de beleza, né, onde as mulheres fazem penteados que puxam muito o cabelo. A alopécia fibrosante frontal é a causa mais prevalente na mulher no climatério, né, junto com o eflúvio telógeno crônico, que nós vamos falar detalhadamente mais à frente, tá? A alopécia areata, aqui eu trouxe um trabalho científico mostrando a ligação da alopécia areata com intestino, né? O link que existe entre esses dois. O vínculo da alopécia areata e a disfunção gastrointestinal levantou a hipótese de que a inflamação intestinal impulsiona a desregulação de células imunes que levam à destruição dos folículos capilares. É importante resolver a inflamação local e restaurar o ambiente em torno dos folículos. Prestem muita atenção nessa frase, que ela é a chave do castelo do tratamento da alopécia. Você tem que restaurar o terreno que esse bulbo capilar está, né? O pH do sangue, a oxigenação e a chegada de micronutrientes. Lembre-se que os hormônios, eles são os mensageiros para as células do nosso corpo. Então, sem o hormônio, você não vai ter ali a mensagem: cabelo cresça, cabelo pare de crescer, cabelo caia. Quem determina isso são os hormônios, tá? Então, a causa raiz precisa ser erradicada para intervenções a longo prazo. Então, às vezes usar um tônico capilar ou alguma coisa ali mágica para tratar a alopécia não vai trazer resultado a longo prazo, tá? E esse trabalho científico da Nutrition, Medicine and Diet Care, dieta e microbioma influencia na alopécia areata, tá? A experiência de casos relatados.
Então, esse trabalho ele mostra a relação entre desbalanço hormonal, estresse, o microbioma intestinal, fatores genéticos, outras desordens, doenças autoimunes, o leaky gut, né? Parasitas, intoxicações por metais pesados, intoxicações eletromagnéticas, que hoje é muito prevalente porque estamos cercados, né, de intoxicações eletromagnéticas, e especificamente a dieta. Obviamente que essa dieta está ligada diretamente ao microbioma, né? O microbioma intestinal, ele depende diretamente da dieta, da comida que você dá para essas bactérias, né? Isso aqui é uma brincadeira, mas é uma coisa séria, né? É uma pequena lista de todas as drogas que podem causar alopécia. Então eu quero que vocês prestem bem atenção e decorem essa lista. É uma lista pequena, vocês não vão ter dificuldade para decorar, né? Então vocês vão olhando, são poucas medicações que podem causar alopécia, né? É uma lista simbólica. Olha, né, várias medicações aqui, todos nós tomamos todos os dias, drogas que podem causar uma descoloração do cabelo, mais uma pequena lista. Então, é uma ironia que eu trago para vocês. Se vocês revisarem essa lista que eu acabei de passar, verão que quase todo mundo toma uma droga que faz cair cabelo. Então, quando o cliente chega no seu consultório relatando queda de cabelo, esse cliente, na hora que você pergunta para ele quais as medicações que ele toma, se você pegar essa listinha, você vai perceber que essa medicação está incluída nessa lista. E como então tratar uma queda de cabelo se ele toma uma medicação que produz queda de cabelo? Então veja que existe uma demagogia muito grande, né, junto ao tratamento da alopécia androgenética, a alopécia areata, né, ou eflúvio telógeno, que é uma das causas mais comuns do dia a dia da nossa queda de cabelo, né, porque quase sempre está ligado ao uso de uma medicação e muitas vezes nós não conseguimos tirar essa medicação do paciente. Vamos falar agora sobre a nutrição e saúde dos cabelos, né? Uma pequena revisão. Aqui está a pérola da relação do intestino com o cabelo. A estrutura intestinal. Lembrem-se, uma frase que todo nutrólogo deveria ter como paradigma de sua vida. Você é o que você absorve e não o que você come. Quando você vai ao meu consultório procurando suplementos alimentares, na maioria das vezes eu não vou te prescrever aquela lista infindável de comprimidos para que você se aborreça com aquilo todos os dias. Eu vou tratar o seu intestino para que o seu intestino seja apto a absorver bem os nutrientes. Então, você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Então aqui, o ideal de um nutrólogo é fazer com que a pessoa tenha 90% dos seus nutrientes oriundos de uma boa alimentação. Só que essa boa alimentação só será absorvida se esse intestino estiver íntegro. Então, esta é a grande questão. O que é? Você é o que você absorve. O processo de absorção depende da integridade do intestino e depende da flora intestinal. Aqui é uma representação do que a gente chama de leaky gut. Se você jogar no Google acadêmico leaky gut, você vai ver que esse termo é o termo mais pesquisado de 2020, 2019 para cá. A quantidade de trabalhos científicos que nos remetem a essa questão é muito grande. Outrora, a gente conhecia isso como síndrome do intestino irritável. Essa síndrome do intestino irritável existe até o momento, é uma patologia, né, conhecida por todos os nutrólogos e gastroenterologistas, é muito comum, mas ela é uma evolução de um intestino hiperpermeável.
Então, eu falo assim, ninguém deita saudável e acorda doente. Há um caminho natural da doença. Então, o médico que trabalha com saúde, com promoção de saúde, ele deve ficar atento aos detalhes do caminho natural da doença e não esperar chegar a doença para que você atue. Muitas vezes, quando isso acontece, o paciente já sofreu sequelas, às vezes irreversíveis, daquele caminho que a doença, né, progrediu dentro dele. Então, o intestino permeável é uma situação onde há ali uma inflamação intestinal provocada muitas vezes por vírus, muitas vezes por toxinas, muitas vezes, né, por xenobióticos, que é uma praga, né, do mundo moderno. Xeno, estrangeiro, bióticos, biologia. Xenobióticos, coisas estranhas à sua biologia. Então, são conservantes, edulcorantes, acidulantes, tudo que está dentro de uma caixinha embalado para uma comida para você comer, né? Então, por isso que a gente pede para as pessoas evitarem o máximo possível comidas industrializadas, né? E bebidas adocicadas. Então, tudo isso aí, dia após dia, lectinas, beta-casomorfina, né? Oxalatos, fitatos, mais todos os xenobióticos, tudo isso, dia após dia, traumatizando esse intestino, faz com que o intestino perca essa estrutura delicada e se torne um intestino permeável. Então, entre as células, você vai ter ali uma pequena passagem onde tudo que você come, os antígenos, né? Antígeno é tudo aquilo que o seu corpo vai reconhecer como no self, como não é dele. Então vamos dar um exemplo. Você come um brócolis, você come um salmão, você come um pedaço de pão. Ali dentro tem proteínas que vão entrar em contato com o seu sangue, não deveriam, né? O que deveria ser absorvido é apenas o nutriente, né? E não a macromolécula, e vai estimular esse sistema imunológico a produzir anticorpos que vão atuar fora do intestino. Então, existe uma lista de sintomas, de sintomas extraintestinais de uma inflamação intestinal. Então, você quer saber, por exemplo, tenho dor articular. Provavelmente essas dores articulares, olha o que eu falei no plural, dores articulares, porque muitas vezes eu tenho dor nessa articulação, nessa articulação, nessa articulação, nessa articulação. Será que você está com problema em todas as articulações? Obviamente que não. Então você vai num ortopedista, ele te prescreve um anti-inflamatório e te manda para um fisioterapeuta. O anti-inflamatório vai piorar essa situação de leaky gut e vai piorar suas dores. Você tem um alívio imediato de dor pela ação analgésica, mas você piora a causa que levou a essas ações, o ataque das articulações pelo sistema imunológico devido ao intestino permeável. Então, dentro daquela lista de medicamentos que nós acabamos de ver, que propiciam queda de cabelo, várias daquelas medicações vão atuar na mucosa intestinal, vão atuar piorando a motilidade intestinal. A hipomotilidade intestinal pode levar à constipação crônica, essa constipação crônica vai levar à desbiose, essa desbiose vai piorar o leaky gut, e isso vou ter um ciclo vicioso, né? Onde a gente então tem essas ações do sistema imunológico que vão atuar no cabelo. Então, queda de cabelo tem uma relação íntima com o eixo intestino-cérebro ou intestino-cabelo. O cabelo, ele é um marcador de saúde biológica. Ele é o primeiro que sofre quando a gente tem um ataque ao nosso sistema
ao nosso ambiente biológico. Eu lembro que na ocasião do Covid, eu comecei a fazer diagnóstico de Covid, a suspeitar de Covid, quando eu olhava para o cabelo dos pacientes. Muitas vezes, antes do paciente ter sintomas, ele chegava no consultório e falava assim: Sérgio, eu estou preocupado porque na minha casa fulano pegou Covid e ciclano pegou Covid. Eu estou preocupado em pegar também. E às vezes eu olhava para o cabelo dele e falava assim: seu cabelo mudou a textura nos últimos 2, 3 dias? Eu pensei, não, porque ele está um pouco bagunçado. Hoje ele não está muito bem, não, e tal. Eu comecei a perceber essas pequenas diferenças. Eu mesmo tive Covid 2 vezes e o primeiro sintoma que eu tive foi um enrolamento do cabelo, uma perda de textura do cabelo, né? Isso é uma sinalização da comunicação do intestino com o cabelo, que é feita através do nervo vago. O nervo vago é o 10º par craniano, né? E ele faz uma comunicação. O nervo é como se fosse um fio elétrico. Ele leva a mensagem do cérebro para o intestino, assim como ele leva a mensagem do intestino para o cérebro, né? Então é um fio que conduz a eletricidade. E se você tem aqui no intestino uma inflamação, você vai ter uma condução desse nervo para o cérebro ou, consequentemente, para o cabelo. A flora intestinal é o segundo mecanismo de comunicação com o nosso cabelo. Tem um livro muito interessante que chama-se 10% Humano. O título já diz que somente 10% de você é célula, o restante é bactéria. Aqui um trabalho científico, a tradução, né, do The Gut-Skin Axis, o eixo intestino-pele na saúde e na doença. Um paradigma com implicações terapêuticas. Então, cada vez que a gente vai caminhando nessa aula, nós percebemos a veracidade do título, né? O triângulo amoroso, intestino, cabelo e hormônios. Então, aqui um trabalho que traz esta comunicação. E aqui, uma tabela desse trabalho, indicadores clínicos para o eixo intestino-pele. Doença inflamatória intestinal, inflamação recidivante crônica, manifestação clínica, queda de cabelo. Então, aqui uma tabela mostrando, né, essa correlação, né? No curso da inflamação intestinal recidivante crônica, geralmente é refletido pelo desaparecimento de lesões cutâneas associadas. E isto é muito comum no consultório. Doutor, tem aparecido umas lesões esquisitas no meu corpo? Mas agora desapareceu, né? E aí muitas colegas pensam em micose, né? E aí às vezes prescrevem drogas sintéticas que vão cair naquela lista das medicações e, consequentemente, vai piorar a queda de cabelo, né? Um outro quadro desse mesmo trabalho mostra aqui, moléculas sintetizadas por bactérias com potencial para modificar a pele, direta ou indiretamente. Vejam bem como que a flora intestinal é importante. A flora intestinal, ela produz substâncias que vão impactar a nossa vida. Substâncias, por exemplo, butirato, acetato, propionato, são moléculas que vão ter uma relação produzida aqui por lactobacillus, por bifidobactéria, né? Que vão ter efeitos anti-inflamatórios. Essas substâncias agem na nossa saúde cardiovascular. Então, se você tiver uma flora intestinal profícua, uma flora intestinal boa, você vai ter uma boa saúde cardiovascular, tá? Do mesmo jeito, a gente tem dopamina e serotonina, os dois neurotransmissores produzidos por bactérias intestinais, tá? O que essas substâncias podem provocar? Inibição do crescimento do cabelo e síntese de melatonina. Então, dopamina e serotonina são neurotransmissores. Dopamina é o neurotransmissor do prazer. Serotonina é o neurotransmissor que está relacionado com o nosso bem-estar, com a deficiência de serotonina leva à depressão. Então, muitas vezes a pessoa fica deprimida, a pessoa está enfesada, cheia de fezes, e essa pessoa procura um psiquiatra. E o psiquiatra, então, vai prescrever um antidepressivo para ela.
O que é o antidepressivo? É um inibidor de recaptação de serotonina. Por que você está tomando o inibidor de recaptação de serotonina? A intenção do psiquiatra é aumentar a serotonina no seu cérebro, para que você tenha uma sensação melhor de bem-estar com a vida. Onde é produzido 90% da serotonina? No intestino. Então, por que você não tem a sua própria endorfina, ao invés de você tomar uma endorfina externa? É só você tratar seu intestino. Só que quando você começa a tomar essas medicações elas alteram o funcionamento da tireoide, elas alteram a motilidade intestinal. E essas duas alterações vão piorar o seu estado de saúde e vão piorar a sua queda de cabelo. Um outro trabalho científico, produção de microbioma intestinal e modulação de hormônios que influenciam a saúde da pele do hospedeiro. Então aqui flora intestinal, metabolismo de hormônios e saúde da nossa pele. Importante que a pesquisa considere não apenas a conexão intestino-pele, mas também a relação triangular entre o intestino, o sistema endócrino e a pele. Eu não estou inventando a roda, né? Eu estou simplesmente trazendo essa realidade para o conhecimento de vocês. Os trabalhos científicos já falam na relação triangular entre intestino, sistema endócrino, que é hormônios, e pele, né? O cabelo é um anexo da pele. Então, já é uma verdade científica, né? A gente precisa depurar essa verdade científica. Tudo que é bom para o seu intestino é bom para o seu cabelo. Então, eu coloquei aqui uma lista simplificada dos nutrientes que você precisa para ter uma boa saúde capilar. Dentro dos macronutrientes, então veja bem, a nutrição do ser humano, ela pode se dividir, você pode escrever ela toda numa folha de papel. A nutrição do ser humano se dá entre macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. Micronutrientes, vitaminas e minerais. Dentro dos macronutrientes, tudo no nosso corpo é feito de aminoácidos. Aminoácidos é como se fossem os tijolinhos que vão construir uma casa. Nada no seu corpo é feito de carboidrato. Então, para a construção do seu sistema biológico, você precisa dos tijolinhos que são aminoácidos. Então, para o cabelo, as principais são a tirosina, prolina, cistina, taurina. 27% das proteínas dos cabelos são compostos de fenilalanina, isoleucina, triptofano, metionina, leucina, valina, lisina e treonina. Bom, são aminoácidos. Da onde que vem esse aminoácido? De proteína. Proteína, você tem proteína de origem animal e proteína de origem vegetal. A proteína de origem animal, a gente considera que é uma proteína de alto valor biológico. Por quê? Porque ela tem todos os aminoácidos. A proteína de origem vegetal, ela é de baixo valor biológico. Por quê? Porque ela não tem todos os aminoácidos. Muitas vezes você tem que juntar um vegetal com outro para que você tenha uma alimentação completa. Por exemplo, arroz com feijão. No arroz falta metionina, no feijão falta tirosina. E aí, a junção desses dois, você vai ter ali um complementando o outro. Qual o grande problema? Muitas das proteínas vegetais estão em sementes. Então, o feijão é uma semente. Na casca dessas sementes, a gente tem lectinas. E as lectinas são extremamente inflamatórias para o intestino. Então, há que buscar uma consulta com um especialista, um nutrólogo, um nutricionista, para que ele indique a maneira de tirar essas lectinas de alguns alimentos e outros não há como retirar, você tem que tirar da sua vida. Então, vou dar um exemplo. O feijão. O feijão tem bastante lectina. Se você deixar ele de molho, e aí varia muito
os trabalhos de 12 horas de demolhagem até 36 horas de demolhagem. Mas se você deixar de molho trocando a água ali pelo menos 24 horas, você vai conseguir tirar 90% das lectinas desse feijão, né? A outra maneira de tirar os fitatos, oxalatos e as lectinas é deixar o grão brotar, mas nem sempre você quer comer o broto de feijão, o broto de girassol, né? O broto de qualquer semente, né? Porque às vezes não combina com a alimentação que você vai fazer ali. Mas é a maneira de você aproveitar o máximo possível das proteínas das sementes sem comer junto os antinutrientes. Todas essas substâncias que alteram o nosso intestino a gente chama de antinutriente. São substâncias que vão dificultar a absorção do nosso intestino. Não percamos a nossa direção, né? Melhorar a saúde intestinal para que a gente absorva todos esses micronutrientes. Dentro dos micronutrientes, a gente tem o complexo B, a biotina é a mais famosa, o ácido pantotênico, que é o famoso Pantogar, né? A vitamina D, a vitamina C, vitamina A, selênio, ferro, zinco, cobre, silício, são os principais minerais envolvidos na composição do cabelo. E aí, olha que interessante, é de uma inocência, né, singular a pessoa pensar que ela vai tomar um Pantogar, que ela vai tomar uma biotina e vai ter saúde capilar. Ela vai tomar ali complexo para o cabelo e vai ter saúde capilar. Primeiro, ela tem que pensar que são vários os nutrientes. Depois, ela tem que fazer uma análise do sangue para saber que nível que está de deficiência. Uma pessoa que tem uma ferritina abaixo de 70, dificilmente ela vai ter saúde capilar. E se ela tem uma ferritina abaixo de 70, a pergunta que a gente tem que fazer é: por quê? Por que a ferritina está tão baixa? Por que essa pessoa não absorve ferro? Ou por que essa pessoa gasta mais ferro do que ela precisa? Tá? Então, toda essa pergunta, por que, tem que ser respondida antes da gente pensar em fazer a reposição de qualquer micronutriente. Tá? Então, vamos ser mais sinceros com os pacientes, né? Vamos ser mais profícuos no tratamento desses pacientes, né? Usando a técnica correta para que esse nutriente chegue ao cabelo. Então, antes de suplementar, trate o caminho. Antes de você pensar em levar um material de construção para um lote que você vai construir, certifique-se que a estrada está viável, que passa um caminhão. Então, é isso que acontece no nosso dia a dia. Você toma aí um nutriente, gasta dinheiro com nutriente e o intestino não absorve absolutamente nada. Por isso que esse nutriente está baixo. Então, primeiro você tem que responder a pergunta: por que eu estou com deficiência desse nutriente? O cabelo está só me avisando que eu estou com deficiência desse nutriente. E eu preciso, então, consertar a estrada que passa esse nutriente. Aqui é a molécula do X-Nutrient, que é um ativo, né, da indústria farmacêutica para levar silício ao nosso corpo. O silício está envolvido diretamente na composição do cabelo. Excelente ativo. Todavia, continuamos precisando da estrada para levar esse nutriente. Algumas fórmulas que vocês vão ver no nosso e-book aí, que eu vou criar para vocês, então não há necessidade da gente se ater a ela. Essa daqui, em particular, é uma fórmula para tratar a digestão. Uma das principais causas de desnutrição é a falta de enzimas digestivas. A gente tem que lembrar que quando a gente envelhece, o nosso intestino também envelhece, o nosso estômago também envelhece. Né? E o envelhecimento do intestino, ele impede que a gente faça a digestão adequada das proteínas. É muito comum o idoso, principalmente após 60, 65 anos, começar a diminuir
a ingestão de proteína. Aí quando você pergunta, como é que está a alimentação, tem comido muita carne? Olha, não, a carne não tem me feito muito bem. Eu estou diminuindo a ingestão de carne. Obviamente, se você está diminuindo a ingestão de um macroelemento, você vai colocar outro macroelemento no lugar. E normalmente é o carboidrato. Tá? Então, essa fórmula é uma das fórmulas de entrada que eu uso no meu paciente para que ele melhore o processo digestivo e daí ele comece a ingerir proteína, digerir essa proteína para a absorção dos aminoácidos. Esses aminoácidos aqui, ó, estão na proteína. E para que você absorva esses aminoácidos, você precisa digerir essa proteína. Você precisa quebrar a macromolécula da proteína. A proteína, ela é uma molécula grande, composta por vários aminoácidos. Então, quando você junta um aminoácido no outro, você tem um peptídeo. Quando você junta 2 peptídeos, você tem um polipeptídeo. 2, 4, 10, 20. Quanto mais peptídeos você vai juntando, essa sequência de aminoácidos forma uma proteína. Essa proteína, então, pode ser um hormônio, essa proteína pode ser o cabelo, essa proteína pode ser a pele, essa proteína pode ser a proteína do olho, pode ser a proteína do seu intestino, dos seus músculos. Então, na verdade, esses tijolinhos eles vão se juntar e vão fazer a composição de todo o corpo. Depois de que você garantiu que esse intestino vá absorver tudo, aqui é uma boa fórmula para fortalecer a saúde capilar. Da mesma maneira, garantindo a absorção intestinal, uma fórmula para antiqueda e aumento da resistência do fio. Também certificando sempre que o ferro quelado deve-se verificar a dosagem de ferritina. Tá? E uma outra fórmula para antiqueda e aumento da resistência do fio. Tá? Obviamente que você já passou pela fase de desintoxicação, você já passou pela fase de reconstrução do epitélio intestinal, você já passou pela fase de retirada de metais pesados e de parasitas do intestino. Feito tudo isso, você entra então na fase de reposição de microelementos. O que a gente vê na população em geral e na conduta médica? Eles pulam todas essas fases e vão direto aqui para a fase de reposição de microelementos. E aí, muitas vezes, esses pacientes não vão absorver, não vai melhorar a queda de cabelo e vai gastar dinheiro sem resolução do problema. Em relação aos hormônios, nós vamos entrar agora na última fase, que é a fase, então, para fechar o triângulo amoroso, né? Falamos bastante aí do intestino, né? Da integridade, da necessidade da integridade do intestino para que você absorva todos os nutrientes. E aí agora nós vamos entrar na questão hormonal, para fechar o triângulo amoroso. Mensageiros das nossas células. Então, os hormônios, eles é que mandam. É como se fosse o mestre de obra, o engenheiro da sua obra. Né? Sem ele, os peões ficam parados lá, não faz nada. O material de construção chega, fica lá parado lá. Ninguém mexe no tijolo, no cimento, na areia. Se não tiver alguém para mandar. Então, os hormônios, eles são os mensageiros das nossas células. E aí, por isso que é importante que esses hormônios tenham níveis adequados. Eles é que determinam o nosso metabolismo. Eles podem ser hormônios esteroides ou podem ser hormônios peptídeos. Hormônios esteroides são os derivados do colesterol, por isso que tem esse nome, esteroide. Quais são os hormônios derivados do colesterol? Então, normalmente são os hormônios produzidos pelas gônadas, que é no homem o testículo, na mulher o ovário, e pela glândula suprarrenal. Então, os hormônios esteroides são cortisol, que é um hormônio catabólico, sem ele a gente não vive, né? É o hormônio que modula a inflamação do nosso corpo, é um contrarregulador de glicose, o regulador de glicose é a insulina. Então, nós temos cortisol, testosterona, progesterona,
dihidroepiandrosterona, pregnenolona. Então, são esses os hormônios esteroides, derivados do colesterol. Para você ter hormônios esteroides, você tem que comer colesterol, né? Se você não comer gordura, você não vai ter hormônio. Daí a gente começa a nossa primeira dificuldade com as dietas vegetarianas. Não existe colesterol no mundo vegetal, só no mundo animal, né? Então, 10% pelo menos da gordura que a gente ingere tem que ser gordura de origem animal, né? E os hormônios peptídeos, como eu já expliquei anteriormente, peptídeos é a junção de 2 aminoácidos. Então, um aminoácido com outro aminoácido, um peptídeo, 2 peptídeos, um dipeptídeo, né? E aí, um tetrapeptídeo e um polipeptídeo. Então, a insulina é um aminoácido, é uma junção de aminoácidos, é uma proteína derivada de peptídeos. O hormônio de crescimento é um hormônio derivado de proteína. O hormônio da tireoide é um hormônio derivado de proteína. Falei aqui agora 3 hormônios que estão diretamente relacionados com a queda de cabelo, tá? Os hormônios que determinam o nosso ciclo circadiano. Então, quando a nossa melatonina começa a subir ali às 2 horas da tarde, 2h30, e tem o seu pico na hora que para de entrar luz no nosso olho, e isso é um problema da nossa modernidade, né? Porque não para de entrar luz no nosso olho, que você chega em casa, mesmo estando à noite, você liga a luz, né? E isso aí confunde o nosso corpo, por isso que distúrbios de sono hoje é muito prevalente, né? Mas o hormônio é que determina o nosso ciclo circadiano. Então, durante a noite o cortisol abaixa, pela manhã quando você levanta, os hormônios que melhoram o seu metabolismo, por exemplo, o hormônio da tireoide, você tem um pico pela manhã, o cortisol você tem um pico pela manhã. Esses picos hormonais e as quedas hormonais, isso que vai dar o nosso ciclo circadiano, né? Que vai fazer com que a gente tenha um comportamento aí diferente na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, durante a madrugada. Então, são os hormônios, os mensageiros do corpo que fazem isso, tá? Eles que vão determinar o estado da sua mente e do seu corpo, né? A obesidade, né? A magreza extrema, a depressão, a ansiedade, todos esses hormônios estão relacionados com isso. Um dos hormônios mais antidepressivos que existe é a testosterona, e que é um hormônio que está aí em queda na maioria da população, tá? Os hormônios podem ser anabólicos ou catabólicos. Anabolismo é uma coisa boa, a gente quer anabolizar, ninguém quer catabolizar, você quer anabolizar, tá? Então, catabolizar é perder. Quando o indivíduo está em fase terminal de câncer, ele está em catabolismo, ele fica caquético, tá? Então, lembre-se desses nomes. E o hormônio catabólico mais comum é, que a gente conhece, cortisol, adrenalina. Então, o hormônio anabólico, que a gente conhece mais frequentemente, testosterona, mas o estrogênio também é anabólico, né? São os hormônios sexuais. Então, daí a importância da gente repor esses hormônios, tá? Hormônios e cabelo. Isso aqui é um estudo científico da revista online de dermatologia, tá? E esse trabalho ele trouxe para a gente aí observações clínicas sugeriram que o uso de contraceptivos orais e sua cessação ou a terapia de reposição hormonal podem causar queda temporária de cabelo. O que eu estou trazendo aqui com esses trabalhos científicos? O link, a ligação entre hormônios, intestino e cabelo. Já mostrei na primeira parte da aula a ligação com vários trabalhos científicos do cabelo com o intestino. Já mostrei as evidências de por que isso é uma verdade. E agora eu estou trazendo trabalhos científicos para justificar a ligação do hormônio com o cabelo, tá? Observações clínicas sugerindo, então, sim, o uso de contraceptivo. É muito comum prescrever contraceptivo para queda de cabelo. Aonde que está o erro aí? Então, seria uma coisa boa? Bom, se o contraceptivo não colocasse em risco a vida da mulher, pelo aumento do risco de trombose. O contraceptivo cria um hipotireoidismo.
subclínico, porque ele inibe a ação da dehidrogenase, que converte o T4 em T3, nós vamos falar isso no próximo slide. O anticoncepcional, ele tira a essência da mulher. A mulher é um bicho cíclico, ela precisa ciclar, e ela tem um ciclo mensal, e o anticoncepcional tira esse movimento do ovário, né, da produção de estrogênio na primeira fase do ciclo, da produção de progesterona na segunda fase do ciclo, né, o anticoncepcional deixa a mulher flat. Então são muitos os problemas do anticoncepcional, isso cabe uma aula apenas para isso, né, mas quando essa mulher para esse anticoncepcional e coloca, por exemplo, um DIU, ela vai observar uma queda de cabelo nos próximos meses. E aí, muitas vezes, imputa-se ao DIU ou ao Mirena, que é um tipo especial de DIU, a queda de cabelo, o que não é verdade. A verdade é que foi a parada do anticoncepcional que criou essa queda de cabelo, né? Durante a gravidez, há um aumento da taxa de crescimento do cabelo. Isso aí toda mulher que já engravidou, ela sabe. Durante a gravidez o cabelo fica lindo, e quando acaba essa gravidez há um eflúvio telógeno, que é uma queda importante, em torno de 20% a 30% dos fios, que acontece ali no período de amamentação, por vários motivos. Pela queda abrupta do hormônio. Então, o que mais causa queda de cabelo, gente? São movimentos abruptos no corpo de hormônio. Então, você ter uma parada, você toma anticoncepcional e para de uma vez. Você vai ter uma queda abrupta do hormônio. Você estava grávida, e a gravidez acabou, uma queda abrupta do hormônio. Tá? Um problema endócrino, uma doença autoimune que ataca uma glândula endócrina, que tem relação com o cabelo, por exemplo, você vai ter uma queda abrupta de hormônio. E essas quedas, a pessoa faz reposição hormonal e para a reposição hormonal, vai ter uma queda de cabelo. A própria menopausa, a menopausa cirúrgica, a pessoa retira os ovários. Num dia ela tinha, no outro dia ela não tem mais ovário. Então vai ter uma queda abrupta. Essas quedas abruptas que levam ao que a gente chama de eflúvio telógeno pós-parto. Mais uma prova da relação de hormônio com o cabelo. Então como que você pode negar, né, essa complexidade do cabelo e tentar tratar essa queda capilar apenas com a reposição de uma vitamina? Isso não vai acontecer, né? Hormônios e cabelos. Por que devemos pensar nessa integração? Recentemente demonstrado que em folículos capilares humanos cultivados, a tiroxina, que é o hormônio da tireoide, o T4, modula diferencialmente a expressão do relógio molecular periférico, regulando positivamente a expressão de genes centrais desse relógio. A tireoide é a glândula mestra para o cabelo. Aliás, é a glândula mestra do corpo. Né? A tireoide é uma das glândulas mais importantes do nosso corpo. E aí, quando você vai analisar os sintomas do hipotireoidismo e do hipertireoidismo, você percebe que tanto um quanto o outro vai dar cabelos secos, cabelos enrolados ou queda de cabelo. Tá? Então, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo vão levar à queda de cabelo ou alteração do folículo capilar de uma maneira qualquer, fora a enormidade de sintomas que a gente tem, tanto no hipo quanto no hipertireoidismo. O mais prevalente é o hipotireoidismo. Tá? E uma das coisas mais importantes é essa conversão do T4 em T3. Muitas são as causas de hipertireoidismo, isto é assunto para uma aula à parte. Aqui nós estamos tratando de cabelo, então não há intenção aqui de esgotar esse assunto, mas o que eu trago aqui, o que interessa para o cabelo é que o hormônio que faz o cabelo crescer é o T3. Esse é o hormônio ativo. O T4, que é o hormônio que as pessoas tomam, que as pessoas repõem, ele é apenas um repositório de hormônio da tireoide. Não é o hormônio diretamente ativo. Há necessidade de ter uma conversão de T4 para T3. E muitos fatores
inibem essa conversão. Dentro desses fatores, um deles, o uso de medicações, aquelas medicações que eu passei para vocês. O outro, álcool. Então, a pessoa quer ter queda de cabelo e quer beber. Isso não vai acontecer, né? A outro, cigarro, poluição, excesso de iodo. Há uma cultura errada que foi divulgado de maneira errada para a população em tomar Lugol. Lugol é tóxico para a tireoide, não deve ser usado, mas as pessoas assim mesmo usam. A soja é um alimento que inibe muito essa dehidrogenase, essa enzima que converte T4 em T3, baixa de ferro. Como é que você pode querer ter cabelo se a sua ferritina está abaixo de 70? Não vai ter. Então, o estresse, radiações, pesticidas, e aí você come aquela quantidade de fruta. Fruta tem muito pesticida, por isso que eu peço para não comer. Ah, mas fruta é ruim para a saúde? Calma, né? Muitas coisas a gente tem que falar, né? Mas não existe nada taxativo. Então veja a quantidade de coisas que interferem com a produção do hormônio mais importante para a saúde capilar. Essa é a glândula que tem a maior interação. E agora vamos falar um pouco, né, da última fase da nossa aula, do eixo intestino-cérebro, intestino-cabelo e hormônios. Vamos falar da relação dos ovários, né, com o cabelo, tá? Então, a mulher, ela passa por algumas fases interessantes. A menarca é a primeira fase, que é a primeira menstruação, e todo mundo sabe, né? A menina, quando ela vai virando mocinha, né, é nítido a mudança positiva no cabelo, né? Aquele cabelo fino, aquele cabelo de criança, se torna um cabelo brilhante, volumoso, bonito, né, da moça. Então, isso se dá por quê? Por conta da produção de estrógeno e progesterona pelo ovário. É óbvio que se no início da produção de estrógeno e progesterona pelo ovário, os fios ficam mais bonitos, o cabelo fica mais bonito, o contrário também vai ser verdadeiro. Ou seja, a deficiência hormonal também vai levar a uma perda de saúde capilar. Uma doença muito prevalente, né, na ginecologia, uma doença endócrina, a gente chama de SOP, que é Síndrome dos Ovários Policísticos, né? Essa doença, na verdade, eu gosto de dizer que essa doença não existe, né? O SOP não existe. A Síndrome dos Ovários Policísticos, como o próprio nome já diz, o que é uma síndrome? A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, você não tem, por exemplo, síndrome da micose na unha. Não, é a micose na unha. Não é uma síndrome, é só a micose na unha. Agora, você tem a síndrome metabólica, que tem relação com o ovário policístico. Você tem ali aumento da pressão arterial, uma cintura acima de 102 centímetros no homem e aí 90 ou 88 centímetros na mulher, né? E muitas vezes triglicérides altos. Então, a síndrome. A síndrome dos ovários policísticos, ela pode ser melhor especificada como síndrome de alta resistência à insulina. O ovário policístico, ele é apenas um sinal ultrassonográfico desta síndrome. A pessoa pode ter, uma vez eu li um artigo que estava escrito assim, ó, Síndrome dos ovários policísticos nos homens. É óbvio que o título era um título provocativo, né? Porque o homem não tem ovário. Então, como que ia ter uma síndrome dos ovários policísticos nos homens? Era só para uma ironia para trazer a realidade científica que a síndrome dos ovários policísticos não existe. O que existe é uma síndrome de alta resistência à insulina, onde a pessoa pode ter queda de cabelo, infertilidade, acne, pele oleosa e surtismo, que é pelo no queixo, no peito, né, da mulher, que é uma coisa que normalmente não há, né? E então essa pessoa vai desenvolver uma série de sinais e sintomas, um deles é uma imagem ultrassonográfica do ovário policístico.
Não se trata a imagem ultrassonográfica. Infelizmente, muitos ginecologistas ainda o fazem. Dão anticoncepcional para a pessoa para tratar a imagem ultrassonográfica. O ultrassom fica lindo, mas a pessoa não fica bem. Né? Então, não é assim que se trata o ovário policístico. Você trata a alta resistência à insulina, né, que tem um tratamento específico que não é tema desta aula. Mas só para lembrar que essa síndrome também está compartilhando com a questão dos hormônios, né? Há um aumento dos receptores de dihidrotestosterona e, por isso, há uma conversão periférica de testosterona em dihidrotestosterona que vai se ligar a esses receptores e, consequentemente, queda de cabelo. Tá? E o climatério? O climatério, nós vamos falar, vai ter um trabalho científico, né, que vai especificar para a gente vê nitidamente o desenvolvimento de uma síndrome no climatério, no cabelo, né, que é uma alteração no cabelo, não uma síndrome, que é o eflúvio telógeno crônico, a diminuição da fase anágena. Por isso que a mulher no climatério às vezes ela quer que o cabelo fique maior, ela não consegue, o cabelo não sai desse comprimento, porque a fase anágena, que pode durar até 7 anos, ela vai durar 1 ano, 2 anos e o fio cai, né? Então ele não cresce o suficiente, tá? Bom, a evidência farmacológica mais forte que a gente tem que o estrogênio tem uma relação íntima com o cabelo é a presença de um produto que chama Avices, que foi criado pela Galderma, né, a indústria farmacêutica, né, que é o 17-beta-estradiol. Isso aqui é o folder de lançamento da Avices, né? Inibe a 5-alfa-redutase, diminui os níveis de DHT, né, e proporciona fios proporciona uma melhora dos fios na fase anágena, né, e diminui o telógeno. Então, o Avices, ele compete, né, é um estrogênio que compete com a dihidrotestosterona nos receptores de dihidrotestosterona. Então, a própria farmacopeia mostra para a gente essa relação, né, do cabelo com os hormônios. Um trabalho científico, hormônios e relógios atrapalham as fechaduras? Níveis flutuantes de estrogênio durante a transição na menopausa pode influenciar nos genes do relógio e desencadear eflúvio telógeno crônico. Então, é um trabalho científico muito consistente que mostra para a gente a relação dos níveis flutuantes de estrogênio. Quando que a mulher tem níveis flutuantes de estrogênio? Quando ela está no climatério. O climatério é o período onde há uma transição hormonal, né? Então, em 96, o White introduziu o termo eflúvio telógeno crônico para descrever uma condição clínica observada principalmente em mulheres de meia idade, de queda difusa e aumentada de cabelo, né? Obviamente no couro cabeludo. Tá? O eflúvio telógeno, então, clássico ou agudo, ele foi descrito em 1961. O que é o eflúvio telógeno clássico ou agudo? É uma queda importante do cabelo que acontece ali de 2 a 3 até 4 meses após um trauma físico ou psíquico na vida da pessoa, que vai levar, então, uma perda de 30% dos fios, né? E aí aquela situação que a mulher chega no consultório, ela passa a mão e fala, aqui, doutor, o tanto de cabelo que está saindo. Fotografa o cabelo no banho e fala, olha aqui, doutor, como é que caiu o cabelo no banho. Ela vai ter uma queda importante. Então, ela sofreu, por exemplo, uma cirurgia hoje, lipoaspiração, prótese de mama. 2, 3 meses depois, ela vai ter uma queda ali de 30% do fio, né? E se você prevê isso, você tem como atuar para que isso não ocorra. Mas se você não atua, vai acontecer essa queda. Em 93, então, Reddington apresentou 5 tipos funcionais de eflúvios telógenos, com base na ideia de que a eliminação poderia ocorrer como resultado de alterações nas fases, bem como na duração do ciclo capilar. Então, o que nos interessa aqui é a fase anágena curta, que causa, então, o eflúvio telógeno crônico.
No período pós-menopausa, é outro período em que as mulheres podem apresentar alterações dos parâmetros de crescimento capilar, em comparação características de crescimento do cabelo e proporção da fase anágena com a fase telógena. Foi diminuída, né, em mulheres pós-menopausa. Então, quando você diminui, fase anágena está no numerador, fase telógena está no denominador, então diminuição da fase anágena e aumento da fase telógena vai proporcionar um aumento da queda de cabelo, tá? Então, a transição ocorre em média de 5 anos antes da menopausa real. O que é a menopausa real? É o dia da sua última menstruação. Aqui dali é a menopausa real. O climatério começa 5 anos antes, né? Mas hoje a gente sabe que mulheres começam com perda de hormônio aproximadamente ali aos 35 anos, dependendo da saúde de cada mulher. Mas fato é que, uma vez apresentando os sintomas, você tem que suspeitar das quedas de hormônio. Então, a patogênese eflúvio telógeno crônico pode estar relacionada à flutuação de estrogênio, levando a alterações dos genes do relógio do folículo capilar e perturbações do ciclo capilar. Então, se você está no climatério e menopausa, não tem como tratar essa queda capilar sem usar hormônios. E aí que eu trouxe um print de uma aula, essa aula está disponível para vocês também, né? São mitos e verdades sobre a reposição de testosterona. A reposição de testosterona, a testosterona hoje é um dos hormônios anabólicos mais solicitados, né, devido à grande queda que a gente tem observado nos nossos pacientes, porque o mundo moderno trouxe uma quantidade de demanda muito acima do que a gente tem a capacidade de lidar. E daí, esses hormônios que são adaptógenos de estresse, como a testosterona, têm caído absurdamente, tá? Então, dos mitos que eu tenho que conviver com ele todos os dias é que testosterona causa queda de cabelo, tá? Este é um mito. Não, a testosterona não causa queda de cabelo. A obesidade, a resistência à insulina aumenta a expressão da 5-alfa-redutase. Essa 5-alfa-redutase aumenta a conversão de testosterona em dihidrotestosterona no folículo piloso. É essa dihidrotestosterona que vai ocupar o receptor e que pode causar queda do cabelo. Além disso, obesidade, idade, álcool, medicamentos e estilo de vida, tá? Como o sedentarismo, aumenta a atividade da aromatase, que é a enzima que transforma testosterona em dihidrotestosterona, levando à diminuição dos níveis de testosterona, aumentando os níveis de estrogênio e também atuando a 5-alfa-redutase, que atua no receptor e aumentando a dihidrotestosterona, aumenta a queda de cabelo, entendeu? Por uma série de motivos. Qual que é o fato? Testosterona aumenta o crescimento do cabelo, tá? E não a queda do cabelo, como existe o mito. Esta aula completa, com muito mais informações, está disponível para vocês. Só procurar aí na base de aulas aí que você pode encontrar essa aula. E dentro disso tudo, o valor dos implantes hormonais, né? Não vou falar aqui sobre a terapia, nós estamos falando aqui sobre o eixo intestino, hormônios e cabelo, então não é um momento, essa aula, para falar sobre terapia de reposição de hormônios. Existe uma aula também disponível para vocês sobre isso. Hoje, o método mais eficaz e melhor que existe de reposição desses hormônios em forma de implantes hormonais. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que o assunto é muito amplo, né? A gente não consegue esgotar esse assunto em uma aula, mas eu espero que tenha ficado uma mensagem que não há solução simples para problemas complexos. Essa é uma primeira mensagem. A segunda mensagem, o cabelo é um marcador biológico de saúde. Então, quando o seu cabelo está caindo ou quando o cabelo não está bonito, você tem que pensar que há algo de errado com o seu corpo e não com o seu cabelo. Ele só está te mostrando isso. A terceira
a terceira mensagem que eu gostaria que ficasse dessa aula é que não adianta você fazer suplementação para tratamento de cabelo se você não tratar primeiro o intestino. Então, tratar a via que leva o nutriente é prioritário. Primeiro você trata a estrada para levar o nutriente, depois você toma o nutriente. E a terceira questão é em relação a hormônios, que você tem que lembrar que muitos são os fatores que alteram esses hormônios, fatores exógenos, por exemplo, o uso de medicações, que devem ser ali manejados, né, quando a pessoa tem um problema de queda de cabelo, e as deficiências hormonais devem também ser atendidas no conjunto do tratamento do cabelo. Não há como separar esse triângulo amoroso. Ou você trata hormônios e intestino para ter nutriente para crescimento do cabelo, ou você não vai conseguir resultado na sua queda capilar, tá? Então eu espero que fique essa mensagem para vocês aí e aproveitem as outras aulas que estão na plataforma.